dar início ao nosso culto. Uma quinta-feira diante da presença do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quero te convidar a dobrar os seus joelhos, fechar os teus olhos, abrir o teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, entrando diante da tua presença para conversar contigo nessa noite. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, Senhor. Perdoa, Jesus. Perdoa, Senhor, por muitas vezes não acreditar. Perdoa por não entendermos a tua palavra muitas vezes. Senhor, eu quero convidar ao Senhor. O Senhor é bem-vindo neste lugar. O Senhor é bem-vindo. Espírito Santo, envia os teus anjos. Que todo o nosso eu caia por terra. Todo o nosso pecado caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia, inclina a sua atenção, os seus ouvidos agora para nós. Senhor, abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor está querendo falar conosco nessa noite. Senhor, nós estamos iniciando mais um culto racional diante da tua presença, da presença dos anjos que aqui estão. Se manifestem no nosso meio, de acordo com a tua vontade. Que seja uma noite de transformação, que seja uma noite de restituição, que seja uma noite de renovo. Deus Todo-Poderoso, que seja uma noite de cura nas nossas almas, nas nossas emoções. Que nós possamos entender, Senhor, algumas coisas, Senhor. Que nós possamos, Senhor, começar a compreender o que a tua palavra nos ensina nessa noite. Abre a nosso entendimento, que o nosso coração esteja disposto e aberto. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com a minha família. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder estar aqui, Senhor, falando contigo. Obrigado porque essas portas estão abertas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado, Senhor, a tua casa. Obrigado porque o Senhor tem enviado, sim, Senhor, maná diário para nós. Obrigado por cada família aqui representada. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que se dispôs a estar aqui. Por cada um, Senhor, que está entrando nessa live. Ou, Senhor, que está chegando do trabalho, mas vai entrar nessa live, nessa transmissão. Deus Todo-Poderoso, alcança essas vidas. Senhor, fala para o coração de cada uma delas. Senhor, alcança aqueles que não conseguem neste momento estar na live e não podem estar aqui presente. Mas entra com provisão nos lares. Cura o interior, cura o emocional, cura a mente, transforma, Senhor. Deus Todo-Poderoso, que nós possamos entender que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Deus Todo-Poderoso, eu só tenho a te agradecer. Obrigado pelo meu dia. Obrigado pelo dia dos meus irmãos. Senhor, muitas das vezes nós não entendemos o porquê nós passamos por situações, mas o Senhor sempre esteve e continuará no controle de tudo. Então eu peço que o Senhor tome o controle agora desse culto. Que não seja mais eu aqui em cima, mas que seja o Senhor me usa como um canal de bênção. Que todo o meu eu caia por terra, Senhor. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa transmitir para os teus filhos e para as tuas filhas nessa noite aquilo que está no teu coração, aquilo que a tua igreja precisa receber, aquilo que cada um de nós, que nós precisamos receber, que o Senhor fale conosco. Abra o nosso entendimento, Senhor. Abra o nosso entendimento em nome de Jesus Cristo. Que toda honra, Jesus, toda glória, todo louvor, toda majestade seja dada ao Senhor. Glorifico e engrandeço o teu nome pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode fazer. Jesus, obrigado, Senhor, porque a sua misericórdia se renova todos os dias, todas as manhãs da minha vida, da vida dos meus familiares. Obrigado pela oportunidade de poder trabalhar. Obrigado, Senhor, porque todos os dias pela manhã o Senhor sopra mais uma oportunidade de vida, Senhor. Deus, eu te agradeço, eu glorifico, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua grandeza. Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por confiar em mim, confiar nos meus irmãos mais um dia. Deus, que nós possamos sair daqui
Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que o Senhor continue sendo glorificado, continue sendo exaltado para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz porque mais um dia o Senhor está dando a oportunidade de estar na casa dele, falando do amor, falando da tua palavra, que é algo que eu gosto muito. Amo o que faço. Amo o que faço. Esse culto, meus irmãos, ele vai ser um pouquinho diferente. Eu queria convidar o Robson a me ajudar na leitura da palavra, né? Se quiser puxar ou pode usar esse microfone sem fio mesmo, não. Abre em Judas 1. Vamos ler. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Judas 1, 20 e 21. Porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas, salvem outros, tirando-os do fogo, e para com outros mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Você está lendo em que versão? Nova tradução do linguagem de hoje. Diz assim, Judas 1, 20. Continua também, por favor. Pode ler. 1, 20. Vai ler. É que eu fui pego de surpresa. É para mim falar. 20, 21. Porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Então, eu fui pego de surpresa, mas fui pego de surpresa, mas como a palavra diz, quando a gente estiver na frente de autoridades ou tiver que se defender, o Espírito Santo dará o que dizer. Eu estranhei o convite do lado, mas eu vou falar o que Deus colocou no meu coração enquanto eu lia. Porém vocês, meus amigos, aqui Judas não é o Judas que traiu Jesus, é o outro Judas. Ele estava escrevendo uma carta para a igreja. Porém vocês, meus amigos, ele não está falando com quem não é crente, ele está falando com os cristãos. Continuem a progredir na sua fé. Judas está falando para os cristãos o quê? Progridam na fé. A gente não tem que ficar estagnado, a gente não tem que ficar na zona de conforto. Não importa os anos que a gente tem de igreja, o que a gente sabe de Deus, a gente tem que progredir. No momento que a gente acha que a gente sabe, a gente para de crescer. Continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo.
Aqui ele fala três coisas, que a gente tem que continuar crescendo e progredindo na nossa fé. Ele fala que essa é a fé mais sagrada que existe. A gente tem dado valor para essa fé, o valor que ela tem? É a fé mais sagrada que existe, mas a gente tem tratado dessa forma? A gente vem na igreja como uma obrigação religiosa? A gente serve a Deus como obrigação? Ou a gente tem noção do que é servir a Deus? É igual eu estou aqui com o microfone agora. Eu estou aqui só falando o que eu quero, ou eu sei o que eu estou fazendo? Eu sei a profundidade do que eu estou fazendo. E o que ele fala aqui depois? Orem guiados pelo Espírito Santo. É a fé mais sagrada que existe. Quando ele fala para orar, ele fala: ore guiado pelo Espírito Santo. Por que guiado pelo Espírito Santo? Como o livro de Mateus diz, o que a gente ligar aqui na terra é ligado para o céu. Essa é a autoridade que nos foi dada. Mas a Bíblia também diz, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que nos foi dada a autoridade, ela diz que a gente não sabe orar. E quando a gente ora só o que a gente pensa, o que a gente acha, os nossos sentimentos, a gente erra. A gente tem que orar guiado pelo Espírito Santo. A gente muitas vezes começa a oração falando perdão pelos nossos pecados, obrigado pelo dia de hoje, e não está errado. Mas a gente poucas vezes começa a oração falando: Deus, guia minha oração. Deus, o que o Senhor quer que eu ore? Que a gente já pensa nos nossos problemas, nas nossas famílias, nas nossas necessidades, mas a gente não para e pensa: Senhor, o que o Senhor quer que eu ore? Como o Senhor quer que eu ore? Que a gente ora do nosso jeito, com o que a gente sabe. Mas eu não sei se os irmãos já tiveram a experiência de quando está intercedendo, você começa a orar pela pessoa, aí você começa a falar da vida da pessoa, você começa a falar da situação, de coisa que está acontecendo, está para acontecer, que você nem sabe. Aí depois você recebe a notícia da pessoa que algo aconteceu, e você fica surpreso, mas você não orou o que você sabia. Você orou guiado pelo Espírito Santo. Aqui ele está dando três conselhos para os cristãos: continuar a progredir na fé, que a gente tem que crescer, a gente não pode ficar parado na fé. A gente não pode achar que porque serve há muito tempo, que porque tem um cargo, ou porque tem conhecimento que é o suficiente. A gente tem que continuar crescendo. Que é a fé mais sagrada que existe. A gente tem dado o valor que a nossa fé tem? Prioridade não é o que a gente fala que é importante, é o que a gente arruma tempo e prioriza na nossa vida. Orem guiados pelo Espírito Santo. A gente tem um momento de oração, de orar o que a gente precisa, de orar pelas nossas famílias, orar a nossa necessidade, orar os nossos sentimentos, o que está no nosso coração. Isso não é errado. Só que a gente também tem que orar guiado pelo Espírito Santo. Porque Jesus diz que Ele é o Consolador e Ele vai nos ensinar todas as coisas. E se a Bíblia diz que a gente não sabe como orar, mas Ele ensina, a gente tem pedido para Ele ensinar? Ou a gente tem só orado o que a gente acha que sabe? 21. E continuem vivendo no amor de Deus. Ele está falando para crente. Continuem vivendo. Por quê? Porque você pode deixar de viver. Você pode estar dentro da igreja e não estar vivendo o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Não é você falar eu te amo. O próprio Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Agora, dá para ter os mandamentos sem conhecer eles? Não. Dá para ter a vida com Deus sem ler a Bíblia? Não. A sua vida com Deus não pode depender de outras pessoas. Aquele que tem os mandamentos, primeiro você tem que buscar a vontade dele para a sua vida. E os guarda, esse é o que me ama. No livro de João fala: aquele que tem os mandamentos e os guarda na prova que me ama. Porque quando você fala eu te amo com uma pessoa, é só palavra. Mas quando você demonstra com as suas ações, a pessoa se sente amada. Qual é a forma que Deus espera receber o seu amor? Não é com uma canção, não é você fazendo a obra, é você obedecendo os mandamentos dele. Tanto os que estão na palavra, quanto os que são individuais seus. O que Deus espera da sua vida. Mas se você não sabe a vontade de Deus para a sua vida, como você vai fazer ela? Se você não sabe o que Deus quer que você faça, como você vai obedecer e agradar a Ele? E continuem vivendo no amor de Deus. Aqui ele está falando para cristão, não está falando para quem não conhece a palavra. Primeiro ele fala: progridam na fé, para você não parar de crescer. E continuem vivendo no amor de Deus. É como Paulo fala: e não nos cansemos de fazer o bem.
Porque no tempo certo a gente vai colher. Ele fala isso por quê? Porque fazer o bem cansa. Você fazer o bem para uma pessoa que te agradece é uma coisa. Você fazer para uma pessoa que não dá valor, que não agradece, é outra coisa. Mas a Bíblia fala, não nos cansemos de fazer o bem. E continuem vivendo no amor de Deus. E é interessante que o maior mandamento é o quê? Amarás o seu Deus de todo o coração, com todo o seu entendimento. E agora eu não lembro o versículo inteiro, mas é amar a Deus acima de tudo. E o segundo maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Só que muito crente fala o quê? Do primeiro amor, de quando se converteu, de quando buscava mais a Deus, tinha mais vontade de buscar a Deus. Mas o nosso amor não tem que diminuir, ele tem que crescer. No livro de Apocalipse, Jesus está falando para a igreja, eu não lembro qual, até porque eu fui pego de surpresa, nem sei. Jesus está falando para a igreja, ele falou, eu conheço as suas obras, o seu labor e o seu suor. A igreja servia. O labor fala de um nível que vai acima do cansaço. Ela servia, não permitia o que estava errado. A igreja servia a Deus. Mas Jesus falava, tenho porém contra ti uma coisa, abandonaste o primeiro amor. Se o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, e a gente não está com o primeiro amor de quando a gente se converteu, a gente não está em crise, a gente está em pecado. Porque é o maior mandamento. Tanto que Jesus, quando fala, tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor, arrependa-se e lembre de onde caiu. Queda fala de pecado. Gênesis 3, quando fala do pecado do homem, fala da queda. Continue vivendo no amor de Deus. A nossa vida com Deus tem que progredir e o nosso amor com Deus também. Se a gente, quando se converteu, tinha uma chama que queimava no coração, tinha vontade de fazer as coisas e agora vê que está apagando, tem algo errado. A gente tem que lembrar de onde a gente caiu. A gente tem que lembrar quando que foi que essa chama começou a se apagar e voltar às primeiras obras, voltar ao primeiro amor. Esperando que o nosso Senhor Jesus, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Isso aqui não é muito problema para mim, porque eu não vim de um lar cristão. Eu sei o que Deus perdoou na minha vida. Só que o que acontece é que, já aconteceu até comigo, depois que eu converti, larguei o pecado, o seu orgulho tende a achar que você merece alguma coisa. Só que a Bíblia fala, pela graça sois salvos, mediante a fé. Fala que o pecado não entra no reino de Deus. Só que, se você está passando com seu filho para comprar alguma coisa, e você fala, não, outra gente passa, e você está mentindo, é pecado. Você merece ir para o céu? Não. Esperando que o nosso Senhor Jesus, na sua misericórdia, a gente não é salvo porque a gente merece. A gente não é salvo porque a gente serve na igreja. A gente não é salvo porque a gente, eu nunca traí, eu nunca bebi, eu nunca fumei. Mas você mente. Muitos cristãos, porque estão na igreja, acham que são melhores do que as pessoas que estão no mundo. Só que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que ninguém merecia a salvação. E mesmo assim, Jesus morreu por nós. Esperando que o nosso Senhor Jesus, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. A gente depende da misericórdia de Jesus, da graça dele, não da nossa capacidade. Então, o que Deus colocou no meu coração é isso, que a gente continue a progredir na fé. Porque se você não está crescendo, você está diminuindo. Se você não está se aproximando mais de Deus, você está se afastando. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Se é a coisa mais sagrada que existe, a gente tem dado esse valor? A gente tem dado o primeiro lugar disso na nossa vida? Eu vou dar um exemplo muito simples. Se você cai e quebra o braço, a primeira coisa que você faz é ir para o médico. Você sabe que Jesus cura. Eu não estou falando não vai para o médico. Eu estou falando o quê? A gente vive tão no mundo que a gente sabe que Deus pode, mas Deus não é a nossa primeira opção. Tem uma conta atrasada. A Bíblia fala que Deus provê tudo.
A Bíblia fala que Deus vai prover as nossas necessidades, mas a primeira coisa que a gente faz é pedir dinheiro emprestado. Porque a gente gosta de ter as coisas nas nossas mãos, no nosso controle. A gente fala que Deus é Senhor da nossa vida, mas a gente gosta de ser Senhor da nossa vida. Que é a fé mais sagrada que existe. Se é a coisa mais sagrada que existe, a gente tem colocado isso como mais sagrado na nossa vida? Porque é fácil falar, eu não tenho tempo. Mas a gente tem tempo para usar o celular, a gente tem tempo para ver Netflix, a gente tem tempo para ver novela, para ver filme. A gente tem tempo para tanta coisa e não tem tempo para Deus. A questão não é tempo, é prioridade. Você tem dito que Deus é importante ou você tem vivido isso? Orem guiados pelo Espírito Santo. Porque Deus deu a chave do céu na nossa mão. A gente tem a autoridade para ligar o céu quando a gente ora aqui na terra. Mas muitas vezes Deus quer nos usar para salvar as pessoas. Por exemplo, por que Deus falou com Abraão sobre Sodoma e Gomorra? Deus não precisava da aprovação de Abraão, mas ele queria envolver Abraão naquilo. E Abraão foi falando, e se tiver só tantos justos? Ele foi intercedendo por Sodoma e Gomorra. Depois que o povo na terra prometida não entrou com medo dos gigantes, Deus falou que ia matar o povo e ia fazer uma geração a partir de Moisés. Aí Moisés intercede pelo povo. Senhor, mas o Senhor prometeu para Abraão isso. O que o faraó vai dizer? O que os egípcios vão dizer? Que o Senhor tirou o povo para matar no meio do Egito? Deus puniu o povo, sim. Ninguém daquela geração entrou. Só que ao invés de matar o povo todo na hora, o povo andou 40 anos no deserto e os descendentes dele entraram na terra prometida. Só que qual é a questão? Orem guiados pelo Espírito Santo. Se a gente está orando só na nossa vontade, no nosso entendimento, a gente nunca vai orar o que Deus quer que a gente ore. Se a gente está orando só as nossas necessidades, Deus nunca vai nos usar para interceder na necessidade do outro. Porque muitas vezes, quando você se coloca para orar, Deus vai tocando no seu coração, você vai orando pela vida de gente que você nem conhece. Mas você vai orando por uma situação, por tal coisa, vai vindo e você vai orando. Orem guiados pelo Espírito Santo. Porque oração em línguas é o quê? É orar, é o Espírito Santo orando para Deus. Mas não é disso que está falando. Orem guiados pelo Espírito Santo. Que a gente, quando a gente for ajoelhar ou orar, seja por qualquer coisa, a gente peça, Senhor, guia essa oração, guia as minhas palavras, guia para eu orar a sua vontade. Me dê sabedoria para orar. Porque se a gente tem noção que a nossa oração pode curar uma pessoa, pode evitar um acidente, pode levantar um morto, a gente vai depender só da nossa capacidade para orar? Se a gente sabe que Deus pode visitar uma pessoa no outro lado do mundo, que a gente nunca vai ver na vida, só por a gente ter falado, Senhor, olha essa oração, guia minha oração, aí a gente começa a arrepender esse princípio, arrepender tal coisa, e Deus vai visitando a pessoa que a gente nunca vai ver, nunca vai ter testemunho. Mas por quê? Porque a gente se dispôs a orar o que Ele queria, e não o que a gente queria. Que é interessante que tem um louvor que fala, e deixa as 99 só para me encontrar. É um louvor lindo, só que a gente sempre escuta ele pensando que Deus vai mandar todo mundo para socorrer a gente. Mas a gente não escuta ele pensando, beleza, Deus protege a minha família porque eu estou servindo a Ele. Então eu vou largar as 99 que é a minha família para buscar um que Deus mandou. A gente não vê desse lado. A gente vê do lado que egoísta. O lado Deus vai socorrer, Deus vai deixar as 99 para me buscar. Mas a gente não larga as 99 para buscar uma. A gente ora muito o que a gente quer e o que a gente precisa, mas a gente não ora o que Deus quer. A gente está tão preocupado com nossos problemas, com a nossa situação financeira, com a nossa realidade, que a gente não para e pergunta, Senhor, qual é a sua vontade? O que o Senhor quer que eu ore? E continuem vivendo no amor de Deus. Que tem a parábola da ovelha perdida, que é a que está longe da casa de Deus. Tem a parábola do filho pródigo, que é o que escolheu sair da casa de Deus. Mas também tem a parábola da dracma perdida, que é a que se perdeu dentro da casa. Continuem vivendo no amor de Deus. Você pode se perder do amor de Deus estando na casa de Deus.
Você pode estar longe de Deus, dentro da casa de Deus. A gente tem que se esforçar para continuar vivendo no amor de Deus, para continuar crescendo nisso. Porque é muito fácil a gente vir para a igreja e achar que é o suficiente, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Porque a nossa salvação é através do sacrifício dele, da graça de Jesus e da misericórdia dele. Nunca vai ser através da nossa capacidade. Não importa o que você já mudou, o pecado que você já largou, você não merece a salvação, mas Deus te deu mesmo assim. Se você em algum momento julga os outros, se age superior do que os outros, é porque você não entendeu que você não merece. Porque quando você lê a Bíblia e você entende que você não merece, mesmo assim você recebeu, você não consegue julgar alguém. Porque você olha para a pessoa e pensa, ela é igual a mim, só que eu achei a salvação que eu não mereço. Eu vou apresentar para ela também. E é até aqui que Deus colocou no meu coração. Foi de susto, mas como eu falei no começo, se a gente crê que recebeu o Espírito Santo e que é Ele que fala através de nós, a gente não se preocupa com o que falar, a gente só repete o que a gente escuta. Muitas vezes a gente não evangeliza, não fala de Deus com os amigos, com os familiares, pensando, e se ele responder tal coisa? E se ele der tal resposta? Mas a tendência de Deus é você abrir a mão do controle, dar o controle na mão dele e depender dele. Que a gente possa depender mais de Deus. Mas não só para pregar na igreja, não só para cantar, mas no dia a dia. Porque se a sua vida está na mão do Senhor, você crê que Ele cuida de você? Você crê que Ele cuida da sua saúde? Você crê que Ele cuida da sua casa, das suas finanças, dos seus filhos, dos seus familiares? Então, se você crê, por que você se desespera? Que a gente costuma se desesperar por quê? Porque quando tem uma conta atrasada e a gente tem dinheiro para pagar, a gente paga. Só isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Imagina ter os problemas na vida como um copo d'água. Vem um problema, o copo está vazio, enche de água. É uma conta, aí você tem que pagar. Você bebeu um copo com água, ponto. Vem uma conta, você não tem dinheiro para pagar. O copo encheu de água, você não tem como beber porque você não tem dinheiro. Mas aí na sua mão esquerda tem um pote de sal, na direita tem um pote de açúcar. Cada vez que você se preocupa, você vai jogando sal na água. Vai jogando sal na água. Quando você for beber, aquilo vai dar uma pedra no rim, você vai ficar enfermo e vai morrer. Quando você vê os problemas e escolhe só se preocupar, é a mesma coisa de ir colocar sal na água para você beber depois. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas Ele não falou, tem de bom ânimo porque eu vou resolver seus problemas. Ele falou, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E Ele venceu o mundo como? Sofrendo. Qual foi a vitória de Jesus? Foi ser crucificado. A gente lê isso, a gente prega isso, mas a gente não para pensar. Ele fala, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo sofrendo pelo bem de outros. Será que a gente quer vencer o mundo dessa forma também? Ou a gente quer vencer o mundo de uma forma egoísta? A gente quer vencer o mundo ou a gente quer vencer os nossos problemas? Aí, o que é a fé? A mão direita é o sal, a mão esquerda é o sal, a mão direita é o açúcar. Tem um problema. Chegou uma conta, você não tem como pagar. Aí o copo cheio de água, que é o problema. Mas aí você pensa, eu não tenho dinheiro, mas a palavra diz que Deus vai cuidar de mim, você joga açúcar. Aí bate a dúvida, aí você fala, Mateus 6 alguma coisa, de cabeça agora fugiu um pouco onde fica, que fala que se Deus veste as plantas e alimenta os animais, por que não vai cuidar da gente? Aí você joga mais açúcar. Aí você lembra, Deus multiplicou o azeite para aquela mulher. O que é uma conta para Deus? Você está jogando açúcar. Aí quando você resolver o problema, você vai beber água com açúcar. Faz bem para a saúde, acalma. Quando você vê uma pessoa afobada ou que toma um choque, toma uma coisa, você dá água com açúcar para ela se acalmar. É uma escolha. Quando você escolhe ter fé, você escolhe fazer bem para a sua alma.
Quando você escolhe ter o controle na sua mão e se preocupar, você está tomando água com sal. Mas a gente não aprende do dia para a noite. Por exemplo, a minha mãe deu testemunho aqui que ela foi curada da depressão, mas a minha fé que ela ia ser curada não surgiu do dia para a noite. Eu chorei, eu questionei a Deus, duvidei, mas eu escolhi ter fé. E como foi eu escolher ter fé? Eu ficava preocupado, eu jogava colher de sal. Não vai acontecer, eu não sei, Deus falou, mas não aconteceu ainda. Mas aí eu lembrava, mas Deus pode. Eu jogava colher de açúcar junto. Se você toda vez que jogar sal e jogar açúcar, vira o quê? Soro. Quando você está doente e vai para o hospital, você toma o quê? Soro, porque faz bem para a saúde. Muitas vezes a gente não tem fé para lidar com a situação, mas se a gente luta contra a preocupação, a gente vai jogando sal e vai jogando açúcar. Aí no final acaba fazendo bem. Só que se você jogar mais sal, por mais que faça bem, vai ser difícil engolir. Se você jogar mais açúcar, vai ser mais fácil. Aonde eu quero chegar com isso? É muito fácil falar para você, tenha fé, não se preocupe. E não dá uma forma prática de fazer isso. Qual é a forma prática? No mundo teremos aflições, o problema todo mundo vai ter. Só que aí você pode decidir ter o controle e tentar você mesmo resolver. E quando você tem o controle e não tem como resolver, você se preocupa e se desespera. Ou você pode decidir deixar nas mãos de Deus. Aí a preocupação vem e você escolhe ter fé. Toda vez que a preocupação bater, você lembra da palavra. Só que é como dizem, saco vazio não vai em pé. Você se alimenta 3 vezes por dia para conseguir ter um dia saudável, ser uma pessoa saudável. Mas se você se alimenta da palavra só uma vez por semana, você vai morrer. Saco vazio não para em pé. Você lembra de alimentar a sua carne, porque a sua carne avisa. Quando está fraco, você fica doente. O seu espírito também avisa, como? Com a preocupação, com a falta de fé. Quando você começa a duvidar que Deus pode, quando você começa a duvidar que vai acontecer, é o seu espírito avisando o quê? Que está morrendo por falta de alimento. Porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé. Progresso fala de continuar seguindo, fala de ir mais uma etapa. Porque a vida cristã é como se fosse uma escada. Você não vai pulando de 5 em 5, mas se você ficar parado, você não chega em lugar nenhum também. Você tem que ir de degrau em degrau. Acho que é Provérbios ou é algum salmo que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Muitas vezes tem defeitos seus que você não consegue mudar. Só que vai ser um processo. Às vezes a preocupação não vai sair do dia para a noite, mas vai ser um processo. É igual eu dei um exemplo. Se você escolher deixar tudo no seu controle e só ficar se preocupando e ficar duvidando, você vai beber água com sal, vai dar uma pedra no rim e chega uma hora que você morre. Quando você escolhe ficar só na preocupação e na ansiedade, chega uma hora que você morre e que a enfermidade bate. Agora, como você tem fé, toda vez que você se preocupar, você também lembra da palavra. Toda vez que você se preocupar, você lembra do que Deus prometeu. Aí você vai, toda vez que você se preocupar, você vai jogar uma colher de sal na água. Mas toda vez que lembrar o que Deus prometeu, você vai jogar uma colher de açúcar. Aí você vai começar o quê? A beber soro. Pode não ser agradável, mas faz bem. É um processo ter fé. E Jesus disse que a fé é como um grão de mostarda, que é um grão minúsculo. Só que quando você planta e cuida, vira uma árvore. Por que é como um grão de mostarda? Porque a gente tem que plantar e deixar crescer. Só que primeiro a planta cresce pela raiz, depois aparece folha. Muitas vezes a gente passa por alguma coisa e a gente acha que vai ser do dia para a noite que a gente vai ter fé. Mas primeiro Deus vai enraizar a gente. Mas no quê? Na palavra. Que a Bíblia diz que a fé tem que ouvir e ouvir da palavra. Você viu que eu voltei na palavra de novo. Por quê? Porque a nossa fé não pode depender das pessoas. O que a gente viu com a pandemia? Que quem só buscava a Deus na igreja morreu espiritualmente em casa, porque não tinha como buscar a Deus e não sabia buscar a Deus. Só que se o véu já se rasgou e se todo mundo tem acesso a Deus, por que a gente está terceirizando? Que a gente venha buscar mais a palavra, porque só assim a gente vai ter fé.
Porque se a gente se alimenta 3 vezes no dia para não passar mal durante o dia, por que a gente se alimenta 2, 3 vezes na semana da palavra de Deus? É isso. E quando você escolhe ter fé, quando você vê um problema, mas você já aprendeu a ter fé, você vai fazer o quê? É um copo d'água, mas você vai falar: a palavra diz isso, a palavra diz aquilo, Deus prometeu isso. Você vai jogar açúcar, e quando você for beber o problema, é água com açúcar, vai te fazer bem. Não é que cristão não tenha problema. É como Jesus diz: eu não dou a paz como o mundo dá. Ou seja, qual é a paz que o mundo dá? Resolver o problema. Você só tem paz quando você não tem problema. Mas eu vos dou a minha paz, que é a alegria de espírito e mais alguma coisa. Isso aqui é falta de preparo do meu dinheiro para eu saber de cor. Ou seja, Deus quer dar a paz dele. Qual é a paz dele? Esquecer as circunstâncias. Porque se a fé é a certeza do que não se vê, a partir do momento que Deus entrou com provisão, você não teve fé para receber. Não é mais fé, você viu? A fé é o quê? É quando a provisão não chegou, mas você já está em paz, porque você sabe que vai vir. A fé é quando o problema ainda não se resolveu, mas você está em paz, porque você sabe que quem prometeu é o que vai cumprir. Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê. Se você só consegue ter fé depois que Deus cumpre, não é mais fé. Se você só consegue ter fé depois que Deus fez, Ele já fez. E, por exemplo, um paralítico. Jesus pode curar um paralítico? Sim. Agora, se eu orar por um paralítico e ele não for curado, Deus tem poder para curar um paralítico. Se eu orar e não for curado, Deus vai ter poder do mesmo jeito. A minha fé não torna Deus poderoso. A minha fé me torna capaz de receber o poder de Deus. Só isso. A fé é o meio da gente receber o que Deus pode fazer. Porque Deus pode, a gente sabe. Todo mundo sabe que Deus pode. E a gente se preocupa por quê? Porque a gente não tem fé para receber. Porque a gente quer ter o controle. Porque é muito fácil para a gente, quando vem um problema, a gente pode resolver. Só que quando vem um problema e a gente tem que escolher o quê? Não fazer nada. A gente vê um problema, olha e fala: Senhor, o problema é esse, esse e esse. E aí a gente esquece o problema e fala: Deus vai resolver. Isso é dependência. Isso é descansar em Deus. Só que quem descansa? Se você acabou de acordar, você não vai sentar para descansar. Você não está cansado. Agora, se você correu, você vai descansar. Muitas vezes a gente escuta descanso em Deus e tudo, e a gente pensa que eu não tenho que me preocupar. Mas só quem está preocupado de descansar em Deus. Porque quem está descansado não descansa. Descansar em Deus é o quê? Você aprender a descansar. Eu estou preocupado. Descansa em Deus. Não é para você sumir a preocupação. É para você aprender o quê? Eu estou cansado. Eu não tenho como resolver. Mas Deus tem. Então eu vou parar e eu vou depositar o meu fardo sobre Ele. E Ele vai dar: venham a mim os que estão sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. Só que o problema é que quando a gente quer resolver com as nossas mãos, a gente está com o fardo e não dá para Ele. Ele tem poder para aliviar? Tem, mas só para quem dá para Ele o fardo. E mesmo assim, quando a gente dá o fardo, Ele fala: eu tenho o meu fardo. Tem sempre um fardo para ser carregado. Só que quando a gente está dividindo o fardo com Deus, ele é leve. Quando a gente está carregando sozinho, não. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Como Paulo disse: a minha fé é para essa terra, eu sou dos homens o mais miserável.
Jesus Cristo, na sua misericórdia, deu a vocês a vida eterna. É isso que a gente tem que esperar de Deus. A nossa fé tem mudado tanto que a gente tem sempre pedido para Deus coisas dessa terra. A gente está sempre preocupado com enfermidade, com dinheiro, com problema, mas onde deve estar a nossa fé? Na salvação. É igual Jesus disse que a igreja seria perseguida. A gente está vendo no mundo que a igreja está sendo perseguida. Mas aí eu te pergunto, com a fé que a gente tem hoje, quer se preocupar com os problemas, quer se preocupar com o dinheiro, quer se preocupar com a saúde. Se vir uma perseguição para cima da gente, a gente consegue sobreviver na fé? Não. Porque a nossa fé não está na salvação. O Evangelho é a boa nova do quê? De que a gente não é mais condenado, mas por causa do sacrifício de Jesus a gente é salvo. Só que a gente tem crido em tudo que Deus pode fazer, mas não tem voltado os olhos para a coisa que é mais importante. Que Jesus morreu e levou todas as enfermidades sobre si? Sim. Mas o maior objetivo da cruz foi ele levar os nossos pecados para a gente ser salvo. Jesus cura? Sim. Mas é mais importante a nossa salvação do que a nossa cura. Jesus pode ressuscitar um morto? Sim. Mas é mais importante aquele morto ir para o céu ou ser ressuscitado? Muitas vezes a gente se preocupa, a gente questiona Deus, por quê? Porque a gente quer ter o controle. E porque a nossa fé está no lugar errado. Porque a Bíblia o tempo todo fala que a gente vai ter problema, fala que vai ter perseguição, que vai ter sofrimento, e fala que a nossa fé tem que estar na salvação. Quando a Bíblia fala de fazer a obra de Deus, ela fala que a nossa recompensa vai vir dele. Só que a gente espera a recompensa das pessoas. A gente fala que naquele dia Deus vai recompensar cada um segundo a sua obra. E mesmo assim a gente olha em volta esperando a recompensa das pessoas. Que a nossa fé esteja no lugar certo, que é em Jesus e na salvação. E continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. A gente tem que ter misericórdia dos que têm dúvidas, dos que ainda não se decidiram se vão servir a Deus ou não. Por quê? O que está em jogo é a alma dele. Se a gente julga uma pessoa que está em dúvida, a gente está fechando a porta estreita e abrindo a porta larga. A gente tem que ter misericórdia, tem que guiar ele no caminho certo. A gente não tem que julgar. Salvem outros, tirando-os do fogo, e para com outros mostrem misericórdia com ele. Salvem outros, tirando-os do fogo. Aqui eu não preciso nem explicar. E para com outros mostrem misericórdia com ele. Por que mostrar misericórdia com ele? Odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus atos desejosos pecaminosos. A gente tem que ter misericórdia e tem que ter amor por todos. A vida cristã não é sobre você ser melhor do que quem está no mundo. É sobre você ser melhor do que você mesmo é. É só isso. Se em algum momento você se acha superior do que outra pessoa, você não está vivendo o cristianismo. Porque você acha que você, por meio das suas ações, é merecedor da salvação. E não é isso que a Bíblia diz. E para com outros mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Ao mesmo tempo que a gente tem que mostrar misericórdia, a gente não pode tolerar o pecado. Que muita gente confunde mostrar misericórdia com ser tolerante com algo que Deus fala que é errado. Se a Bíblia fala que é errado, é errado. Mostrar misericórdia é a gente mostrar o caminho certo, tratar com amor, não julgar a pessoa, tratar ela como se fosse irmão, porque Jesus morreu por ela também. Mas em nenhum momento mostrar misericórdia é fingir que não está errado. Mas a gente não tem que sair apontando o dedo para todo mundo falando isso está errado, isso está errado. Mas se uma pessoa chega e você pergunta, você não pode mentir. Se a pessoa chega e você pergunta o que a Bíblia fala sobre isso, você tem que responder o que a Bíblia fala. Não é a sua opinião nem a opinião da pessoa, é o que a Bíblia fala.
A nossa misericórdia tem que salvar os outros, mas não tem que deixar os outros em pecado. Que é a parte mais difícil. Que é a gente ter amor a ponto de não julgar, mas quando a gente fazer isso, a gente não errar do outro lado, de tolerar tudo que é errado. Que Jesus andava no meio dos pecadores. Por quê? Porque ele veio para quem estava enfermo, não para quem estava são. Só que, ao mesmo tempo que Jesus andava no meio dos pecadores, abraçava, curava, pregava, você vê que sempre que tinha uma multidão grande, Jesus parava, pregava qual era o Evangelho e a multidão ia embora. Ao mesmo tempo que Jesus abria a porta para todos entrar, ele parava e dava os termos para entrar. E é isso. Eu não sabia se era uma saudação ou não, mas acabou sendo a pregação. E passar a palavra para o pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, nossa. Muita coisa que está aqui em Judas. Muita coisa que está escrito em Judas faz parte do que nós iremos estudar nas próximas quintas-feiras. Nossa aula está avançada. Vou ser bem breve nessa guisa introdutória com vocês. O que eu quero falar com vocês hoje é exatamente sobre edificação, que é o tema de todas as quintas-feiras aqui, né? Só que, na maioria das vezes, nós não entendemos o que é edificação. Nós não vivemos a edificação. Isso é o mais difícil. Então, nós precisamos começar a entender e discernir algumas coisas que está na palavra, está na Bíblia. Dentro da edificação, existem alguns processos e algumas etapas. E se você for pegar Judas 20, 21, eu vou ler brevemente para que vocês entendam. Porém, vocês e meus amigos, continuem a progredir na sua fé. A progressão é um processo da edificação. A edificação, a palavra etimologicamente falando, ela vem do latim. E quando nós falamos de edificação, nós lembramos de construção, reconstrução. E eu acho que é algo que nós podemos trabalhar. Dentro da edificação, existe um processo chamado reconstrução. Existe um processo chamado construção. Existem coisas que nós precisamos construir do zero. Mas existem situações que nós precisamos reconstruir. E é isso que nós vamos começar a trabalhar. É isso que nós vamos começar a estudar. Que dentro da edificação existe um processo chamado reconstrução. Nós precisamos entender isso. Eu queria ler com vocês Romanos 15, de 1 a 7. Se você colocar para a gente, irmãos, por favor. Romanos 15, de 1 a 7. Enquanto ele coloca, eu vou ler isso para vocês. Eu fui pesquisar sobre a palavra edificação. E eu fui procurar saber no dicionário o que significa. Eu vou ler algumas coisas para vocês e eu gostaria que vocês ficassem atentos. O significado de edificação é um substantivo feminino. Primeiro, ele desenvolve a ação ou o efeito de edificar, construir.
Segundo, a edificação é a ação de construir a partir do solo. Quem entende um pouco sobre construção, entende que se eu não tenho um solo fortificado, se eu não fortifico a minha base, não tem condição de um prédio ficar de pé. Então existem coisas que nós iremos trabalhar, pastor, que é a construção a partir do solo. Mas também existem coisas que nós iremos reconstruir, porque o solo já foi fortificado, mas no decorrer, no percurso, houve uma trinca na parede. Acontece isso. Dentro da construção, uma casa, assim que ela é construída, ela, para assentar o solo, ela demora no mínimo de 10 a 15 anos para ela se assentar. E se a construção não foi bem feita, a probabilidade é de a casa ficar torta. E com isso cria rachaduras. Então, quando existem rachaduras, é necessário que haja uma reconstrução. Isso faz parte da edificação, que é um processo, e que eu e que você, nós vivemos isso. Nós passamos por isso. Então tem coisas que nós vamos reconstruir, mas tem coisas que nós juntos vamos construir do zero, a partir do solo. Amém? Eu quero ler com vocês agora. Antes de ler eu vou terminar para que vocês entendam. O terceiro, a edificação é uma construção ou quaisquer obras arquitetônicas de grande porte, como um edifício, casa ou prédio. O que me chamou a atenção aqui é que é uma obra arquitetônica de grande porte. E eu tenho certeza, pelo que foi dito aqui em Saltar hoje, que não só eu, mas todos nós somos uma grande obra de Jesus. Uma grande obra, nós somos chamados e escolhidos. E eu creio que você também acredita nisso, você que está em casa. Se não acreditava, comece a acreditar. Você é uma grande obra de Jesus. Aconteceu algumas coisas, mas vai haver a reconstrução no nome de Jesus Cristo. Vamos para o quarto ponto, que diz assim: a edificação é a ação que faz com que alguém seja conduzido em direção ao aperfeiçoamento moral ou religioso. Olha que interessante. A edificação é a ação que faz com que alguém seja conduzido em direção ao aperfeiçoamento. Isso nós entendemos, e eu entendo o quanto realmente eu sou falho. E eu preciso de um aperfeiçoamento. E quando nós trabalhamos a reconstrução de uma edificação, ou de um edifício, ou de uma grande obra, nós estamos buscando o aperfeiçoamento. Então isso também nós vamos ver aqui dentro dessa igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém? O quinto diz: ação de explicar ou de esclarecer alguma coisa. Existem coisas que nós precisamos deixar claro. Existem coisas que nós precisamos entender, que a falta de clareza não vem de Jesus, mas vem de nós. Na maioria das vezes nós duvidamos do que nós somos capazes de fazer. Por quê? Porque a edificação ou o edifício, ele está rachado, ou o solo está danificado. Irmãos, entenda uma coisa. Você é uma grande obra de Jesus. Você é uma grande obra de Jesus. Eu quero ler o quinto e eu quero finalizar. O quinto não, o sexto. A edificação é a ação de criar, desenvolver, instaurar uma edificação segura. Edificação segura. A partir do momento que nós entendemos, que nós compreendemos
que precisa em alguns pontos dentro do nosso edifício. E esse edifício se chama Diogo, Robson, Taine, Edivaldo e assim por diante. Entende? Quando nós entendemos isso, que é necessário que haja uma reconstrução, nós estamos fazendo uma edificação segura. Amém? Bom, finalizei aqui. Eu quero ler com vocês Romanos 15. Diz assim: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo o que é bom para edificação. Portanto, também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias do que te injuriavam. Porque tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e consolação vos concede o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 7, para finalizar, portanto recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Eu queria que você voltasse em Romanos 15, verso 1, por favor. Diz assim, irmãos, grave isso no teu coração. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos que são fracos. Não importa nesse momento se o edifício está com algum tipo de dano. O que você precisa entender é que você é forte. O que você precisa entender é que você é uma grande obra de Jesus. É uma grande obra de Jesus. É uma grande obra de Jesus. Eu acho muito interessante, e eu finalizo aqui, para não se avançar as horas. Eu acho uma coisa muito interessante. Em todos os tópicos que eu li, que desenvolvem aqui o significado de edificação, todos eles, todos sem exceção, a primeira palavra é ação. A primeira palavra é ação. Então eu entendo, e eu quero passar isso para vocês, que a partir de hoje nós precisamos agir, entendendo, compreendendo que há sim a necessidade dentro dessa grande obra, desse edifício, ou uma construção do solo, ou uma restauração. Então o que nós vamos trabalhar até o final do mês, todas as quintas-feiras, é o que é edificação. Como melhorar a nossa edificação? Quais são os processos que nós passamos para que uma edificação fique torta ou fique danificada? Houve um processo. O que aconteceu? Por que isso aconteceu? Concorda comigo? Se existe uma estrutura danificada, é porque algo lá atrás aconteceu. Se um prédio desaba, é porque alguma coisa aconteceu. E aconteceu aonde? No solo, na construção, na base. Então nós vamos começar a trabalhar a base. Eu tenho todos os tópicos aqui, mas eu não vou falar para vocês. Eu não posso falar para vocês. Eu quero que vocês venham todas as quintas-feiras e nós vamos começar a mobilizar a rede social dessa igreja para que mais pessoas venham e todas essas cadeiras estejam cheias para a glória do nome de Jesus Cristo, para que nós possamos crescer em graça e em conhecimento. E como diz a nossa irmã, juntos somos mais fortes.
Amém? Eu queria te convidar a curvar a sua cabeça. Você se coloque de pé, curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor em agradecimento por este tempo, pela palavra que foi expressada, pela palavra que foi dita. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por este tempo precioso. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, reconstruir, fazer tudo novo de novo, em nome de Jesus Cristo. Deus, ó Pai querido, que nós possamos sair daqui entendendo que existem áreas dentro da nossa vida, dentro da nossa área sentimental, dentro da nossa área espiritual, que as pilastras, a estrutura está danificada, ou muitas das vezes nós não construímos da maneira que deveria ser construído. Senhor, que nós possamos pegar a Tua palavra, que é a verdade, que é o nosso pão, que é a água, que nos sacia, que nós possamos entender e viver a Tua palavra, no nome de Jesus, Pai, que nós possamos sair daqui entendendo que nós somos fortes, que nós somos uma grande obra, que nós fomos chamados para uma grande obra, que você possa entender que o projeto de Deus está sobre a tua cabeça, e você vai viver aquilo que Deus prometeu, para a honra e glória do nome de Jesus. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Mas entenda que dentro da edificação existe um processo, e dentro dos processos existe um que se chama o tempo. Existe o tempo que é determinado para que nós vivamos algumas coisas. Tem coisas que nós passamos, que nós vivemos, que é necessário para o nosso crescimento, mas também existem coisas, processos, que quando chegar a hora é necessária a construção. Então eu quero que você entenda isso, que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, os teus projetos, e que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado nos teus lábios, nas tuas atitudes, que você resplandeça o brilho do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, que toda honra, Senhor, toda glória, toda majestade seja dada ao nome de Jesus. Deus, eu te agradeço. Continue falando conosco, leva-nos debaixo da tua santa cobertura, assim como o Senhor nos trouxe, que o Senhor possa nos levar, no nome de Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, mas não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, a honra, a glória e a majestade de hoje para todos sempre, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo recaia sobre a tua cabeça, sobre a tua família, sobre a tua vida, de hoje para todo sempre. E se você crer, você vai dizer amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória